Boa tarde, vamos dar continuação então ao curso 08 de Approximate Bayesian Computation, que é ministrado pelo professor Diego Cardoso de Tumar. Boa tarde. Como o professor Elcio já explicou, a gente vai dar continuidade ao curso de Aproximação Bayesiana Computacional. Então, essa apresentação vai ser dividida em alguns tópicos. Primeiramente, falar uma introdução e tentar explicar o porquê é interessante estudar algoritmos para selecionar modelos. Falar sobre como aplicar essa técnica para a seleção de modelos, já que ontem nós mostramos a aplicação somente para a estimativa de parâmetros. E na apresentação de hoje eu vou dividir em dois casos de estudo. Primeiro eu vou mostrar uma aplicação em engenharia química e depois eu vou mostrar uma aplicação em neurologia. Então, no primeiro caso de estudo, vai ser mostrado o resultado. Então, os resultados vão ser divididos em duas etapas. Primeiro, utilizando medida simulada, e essa estratégia é feita para fazer uma espécie de verificação do código. E após essa etapa, então, vamos usar medidas experimentais para aplicar tal algoritmo. E no segundo caso de estudo, vai ser uma aplicação em neurologia, mais especificamente em problemas de epilepsia, onde vão ser apresentados alguns modelos referentes como que ocorre a corrente transmembrânica em determinados neurônios, e então mostrar os resultados obtidos com o ABC. Então, o primeiro questionamento é, por que a gente deve usar algoritmos de seleção de modelo? Onde que isso daí é bom? Para quê? Então, supondo que a gente está estudando determinado fenômeno e nós levantamos diversas hipóteses para descrever tal fenômeno. E se tem muitas hipóteses, a consequência de ter muitas hipóteses é ter muitos modelos. Então, como é que a gente vai determinar qual é o melhor modelo para descrever tal fenômeno físico? E isso daí vai acontecer em diversas áreas. Então, uma das vantagens em utilizar esses algoritmos de seleção de modelo é que a análise vai ser feita em todos os modelos simultaneamente e não explorar cada um separadamente. Então, na literatura há alguns métodos para quantificar, para poder dizer quais são os melhores modelos, e um método clássico é a aplicação dessa equação de Akaike, onde depende da função de verossimilhança e a quantidade de parâmetros presentes no modelo. Tem um outro algoritmo que já é o Akaike corrigido. Então, agora, nessa nova correção, já leva em consideração a quantidade de medidas, a quantidade de dados experimentais. E aí, utilizando modelos separados e utilizando essas relações de Akaike, quem der menor valor para qual modelo você está usando, para qual critério de seleção você está usando, então é o melhor modelo. Porém, novamente, vem o questionamento, e quando a gente não consegue modelar, e quando a gente não conhece o funcional da função de verossimilhança, como é que a gente vai determinar qual é o melhor modelo? E aí vem a aplicação, novamente, da técnica de aproximação bayesiana computacional. Aqui eu vou mostrar como que é o algoritmo. Então, eu já deixei destacado a relação de distância com... Mais tarde vai aparecer a tolerância, porque todo algoritmo é baseado nessa distância.
Então, o algoritmo começa, a gente tem que definir a quantidade de partículas, definir a quantidade de populações desejadas, semelhante como nós vimos ontem, e definir a tolerância em cada população. Após feitas essas definições, marcamos um indicador para a população, um indicador para a partícula, e quando a gente estava estimando apenas parâmetro, a gente já ia sortear o parâmetro. Mas como é que a gente vai sortear o parâmetro se a gente ainda não sabe de que modelo é? Então, primeiramente deve-se sortear o modelo. Geralmente, utiliza-se a distribuição uniforme para sortear esse modelo. Após o sorteio do modelo, então aí sim, a gente pode sortear parâmetro. Agora, é esse parâmetro dado um modelo sorteado, que é o que representa esse teta-estrela. Após o sorteio de teta-estrela, então é aplicado o kernel de perturbação, igualzinho como nós vimos ontem, e tem que verificar se após essa perturbação, esse parâmetro gerado ainda está dentro da priori. Se não satisfazer a distribuição a priori, volta e faz sorteio novamente. Se satisfazer, avança e resolve o problema direto. Resolvendo o problema direto, a gente conhece então as variáveis de estado, o output do modelo, e pode se comparar com as medidas. Essa comparação vai ser feita calculando a distância euclidiana em relação à tolerância daquela população. Se a distância for maior que a tolerância, volta, sorteio, agora desde do modelo. Não é para voltar e sortear o parâmetro. Tem que dar chance agora de sortear outro modelo. Se a distância satisfaz a condição de tolerância, então avança e guarda-se essa partícula. Guarda-se o modelo sorteado, os parâmetros e as variáveis de estado. Então, dá para avaliar o peso dessa partícula. Então, é feito esse ciclo até completar a quantidade de partículas pré-determinada. Quando completar a quantidade de partículas setada, então a gente construiu a população. E aí sim, pode avançar para a próxima população. E agora já que a gente completou a população, o índice I que estava referente às partículas vai ter que voltar a ser 1, porque vamos ter que aceitar novamente as partículas pré-determinadas, a quantidade de partículas setada no início do algoritmo. Então, dessa forma, a gente vai avançando população em população, até atingir a quantidade de populações pré-determinadas. Então, esse é o algoritmo proposto por Tony. Já fazendo as adaptações como nós mencionamos ontem, isso aqui que está destacado em vermelho é igualzinho, como o Tony propôs. A única diferença é a proposta de tolerância para a população seguinte, onde que essa proposta de tolerância está sendo feita calculando a média das distâncias, da amostra composta pelas distâncias das partículas aceitas na população anterior. Então, dessa forma, é calculado a tolerância da próxima população. E aí, após calcular toda essa distância, ter toda essa amostra de distância, então a gente verifica se o coeficiente de variação está respeitando aqui, satisfaz ou não a condição limite que a gente pode impor. E aí, dessa forma, o código, o algoritmo, determina automaticamente quantas populações são necessárias, que foi o critério de parada que nós explicamos ontem. Aqui destacando a principal adaptação em relação ao algoritmo proposto por Tony. Então, aqui é o primeiro caso de estudo. Então, é um reatorzinho, onde que vai ter uma alimentação e esse reator tem um determinado volume, mas no caso ideal, esse volume todo ia haver reação, e no caso real isso daí não ocorre. Então, é necessário determinar um tempo de distribuição de residência. No caso ideal, todas as partículas entram
no mesmo tempo e também sairia no mesmo tempo. Mas no caso real isso não ocorre. Então, dá para fazer uma densidade de probabilidade da saída dessas partículas. E é isso que vai representar esse tempo de residência. Então, dois parâmetros importantes. É o parâmetro beta, que representa o quanto de volume foi perdido devido ao desvio de escoamento. E o parâmetro alfa, que é o volume morto, onde que há uma espécie de recirculação, onde que não vai estar havendo escoamento por ali. Então, para esse primeiro caso, vou mostrar algumas propostas de modelo, que são equações básicas, vai ser apenas para mostrar a aplicação do algoritmo. No primeiro modelo, há uma exponencial, que depende apenas do parâmetro alfa, mas uma vez que é conhecida esse perfil de concentração, é possível a gente calcular a função de probabilidade e a esperança. Essa esperança aqui é o que vai dar essa distribuição de probabilidade quando as partículas vão sair. É isso que é importante nesse caso de estudo. Porém, eu vou focar aqui só na parte de concentração, que é para a gente ver como que ajusta o modelo. Então, essa é a primeira proposta. A segunda proposta já leva em consideração apenas o parâmetro beta, já não está mais levando informação do significado físico de alfa. E, num terceiro modelo, é apenas uma combinação dos modelos 1 e 2. Então, fisicamente, o modelo 3, digamos que seja mais robusto, por levar em consideração a informação dos dois modelos. E aí vem casos específicos. Já que o modelo 3 é a combinação dos dois, quando beta for igual a 0, o modelo 3 vai convergir para o modelo 1, porque vai ter só alfa representando. E no outro caso específico, quando beta for 0, o modelo 3 converge para o modelo 2. Que é essa conclusão que a gente tira aqui. Isso daqui vai ser importante para a gente analisar um resultado lá na frente. Então, como eu falei, a estratégia utilizada aqui foi fazer as verificações para ter segurança que o código está bem feito, e aí sim partir para o dado experimental. Então, essas verificações foram feitas da seguinte maneira. Primeiro, eu vou gerar dados com o modelo 1 e colocar os 3 modelos para competir, e espera-se que o algoritmo selecione o modelo 1, fazer a mesma estratégia com o modelo 2, gerar a medida simulada a partir do modelo 2 e ver se o algoritmo recupera a informação dizendo que o modelo 2 é melhor. Fazer a mesma estratégia com o modelo 3. E a última verificação que foi feita foi gerar medida com o modelo 1, gerar medida com o modelo 2 e fazer uma média aritmética entre essas medidas geradas e verificar qual modelo consegue recuperar essa informação. Mas nesse caso você não sabe qual é a resposta. Por isso que essa pergunta é bem legal, porque no modelo 1 eu tenho só a informação de alfa. No modelo 2 eu tenho só a informação de beta. Então, se eu gero medida do modelo 1 e do modelo 2, então eu estou levando informações tanto de alfa quanto de beta. Então, se eu gero a medida dessa forma, espera-se que o modelo selecionado seja o modelo 3, porque é o único que contém informações tanto de alfa quanto de beta. Certo? E aí, após feitas essas verificações, então vou aplicar o algoritmo com o dado experimental. Todas as verificações foram realizadas considerando alfa igual a meio e beta igual a meio. E a informação de distribuição a priori foi uma distribuição uniforme com os intervalos 0 e 1, com suporte 0 e 1. Agora,
por que eu usei essa distribuição uniforme. Como que a gente falou no curso de ontem, essa distribuição a priori é o que a gente conhece do parâmetro antes de aplicar qualquer algoritmo. Então, se alfa e beta está representando fração de volume do reator, então o valor mínimo é 0 e o valor máximo vai ser 1 quando eu representar todo o reator. E como que eu não tenho nenhuma informação a mais que isso, eu uso a distribuição uniforme porque é uma distribuição equiprovável. Foi utilizado 1000 partículas também, em todos os casos utilizados aqui. Então, eu vou mostrar agora os resultados referentes quando eu gerei medidas utilizando o primeiro modelo. Então, aqui é um gráfico que representa a quantidade de partículas aceitas com o avançar da população. Então, pode verificar aqui no início, é de se esperar que seja bem próximo, porque eu utilizei distribuição uniforme para sortear o modelo, minha priori em relação ao modelo, falei que eles tinham a mesma probabilidade. E aí, com o avançar da população, a gente pode ver que o modelo 1 foi sendo selecionado bem mais vezes que os outros modelos. Isso era o que a gente esperava, já que a medida foi gerada a partir do modelo 1. Aqui mostra como que a tolerância ela vai reduzindo monotonicamente com o avançar da população, que essa foi a exigência que a gente viu ontem. E lembrando que essa tolerância, a proposta está sendo sempre a média das distâncias compostas na população anterior. E aqui, mostrar o histograma da posteriori sendo atualizada em cada população. Então, novamente, as medidas geradas foi utilizado o modelo 1. E eu destaquei aqui que foi o modelo selecionado, como a gente viu no primeiro gráfico. Então, a gente pode ver como que, com o avançar da população, a incerteza sobre parâmetro está reduzindo. Na primeira população, era uma faixa de 0 a 1, e na última população já está aqui entre 495 e 0,505. E esse valor é muito bom se a gente comparar com o valor exato, que é a nossa referência. E agora, também a gente vai analisar o que aconteceu com a estimativa dos parâmetros dos modelos que não foram selecionados. O modelo 2, ele teve partículas aceitas só até a segunda população. Então, a gente tem que prestar atenção que, na primeira população, a distribuição uniforme estava entre 0 e 1, mas na segunda população não deu chance de reduzir essa incerteza. E aqui, na segunda população, o modelo 2 já deixou de ser selecionado. E no terceiro modelo, que isso daqui também que eu gostaria de enfatizar, o terceiro modelo ele é sempre o melhor. Mas ele deixou de ser selecionado na população 6. E a gente pode ver que na primeira população é uma distribuição uniforme, entre 0 e 1, e ele está convergindo para o valor exato. Mas, como que ele não está ali bem próximo do valor exato ainda e ele tem mais parâmetros, ele foi descartado na evolução da população. Isso daí eu quero deixar bem claro porque a gente vai discutir melhor mais na frente. E aqui o parâmetro beta também aconteceu a mesma coisa. Começa com uma incerteza grande, ele está tentando ir para o... Está reduzindo a incerteza, está indo para o valor esperado, mas como que ainda não chegou lá, ele foi descartado com o avanço da população. E aí, para a gente gerar, para a gente poder comparar os outputs, semelhante ao que nós fizemos ontem, a gente vai pegar toda a amostra da última população, resolver o modelo direto e comparar com média e intervalo de credibilidade. Então, a gente pode ver aqui, como já era esperado,
modelo 2 e 3 não tiveram um bom ajuste com a medida experimental, até porque eles foram descartados no decorrer com o avanço do algoritmo. E quando a gente compara o modelo 1, tem um excelente ajuste. E era o que a gente esperava, porque a medida simulada foi gerada com o modelo 1. Então, essa primeira verificação, a gente está satisfeito. Alguma dúvida até aqui? A segunda etapa agora foi gerar a medida simulada com o modelo 2 e verificar se acontece a mesma coisa o que nós observamos com o modelo 1. Então aqui a gente pode verificar que, novamente, o modelo 2 foi selecionado. Na 7ª população já havia apenas um modelo 2 disputando. Agora é interessante olhar aqui também, lembrando que o modelo 3 é o único que tem informação dos outros 2 modelos. E com a avançada da população, ele sempre tenta, ele sempre está ali na briga, tentando ficar até o final. Mas logo ele é descartado. Então, novamente, a gente conseguiu selecionar um modelo que foi gerado à medida simulada. Sempre eu vou mostrar aqui que porque a gente tem que avaliar como que essa tolerância está reduzindo, para certificar que a gente está satisfazendo a condição que foi imposta pelo algoritmo, já que a gente está propondo um método de adaptação de tolerância. E, novamente, analisar como que foi o avanço na população. Então, agora o modelo 1 ele não foi selecionado. E pode ver que a incerteza sobre ele também não foi reduzida. Se a gente comparar aqui a população 1 e 2, quase não houve redução de incerteza. E logo esse modelo foi descartado. Já o modelo 2, que é o que foi selecionado, a gente pode ver que, novamente, a redução de incerteza se a gente comparar com a primeira população. A primeira população a gente só sabia que estava entre 0 e 1, e com o avanço das populações, a incerteza foi reduzindo. Se a gente olhar a última população, a gente já está com um nível de incerteza muito baixo, semelhante ao que a gente achou no modelo 1. No modelo 3, como que ele foi descartado com a avançada da população, a gente não conseguiu extrair o máximo que ele poderia nos fornecer. E aí, a gente pode ver que na última população o valor ficou bem diferente do nosso valor de referência. Aqui o outro parâmetro beta do modelo 3, acontecendo a mesma coisa do que aconteceu com o parâmetro alfa. E aí, novamente, a gente não pode só olhar parâmetro para dizer que a estimativa está boa. Novamente, eu vou fazer a comparação com o dado experimental. Então, pega a última população e sempre resolve a quantidade de partículas setada, resolve o modelo direto com cada partícula, para fazer a análise para analisar, para poder comparar com os dados experimentais. E sempre eu vou comparar com média e intervalo de credibilidade. Então, a gente pode ver que o modelo 1 não é um bom modelo, nesse caso. O modelo 3 também divergiu muito em relação aos dados experimentais. E o modelo 2 foi o qual se aproximou melhor das medidas simuladas. E, novamente, é o que era esperado, porque se a gente gerou medidas com o modelo 2, esperava-se que o modelo 2 fosse selecionado e tivesse um bom ajuste. Você pode repetir, por favor, qual é o critério de descarte do modelo? Tolerância. Tolerância. Porque E você já trabalhou ou tem alguma limitação no número de modelos? Você poderia ter 10, 15, 20 modelos? Poderia. Poderia. Qual é o problema? Se tiver modelos muito semelhantes, o algoritmo... Aí a gente pode falar mais coisas. Se tiver modelos bem semelhantes, o algoritmo ele vai ficar com dificuldade em selecionar o modelo. Mas, porém, aí também tem uma vírgula. Porque como é que eu vou comparar modelo
se de repente eu der uma informação a priori para o modelo, dos parâmetros do modelo 1 melhor. Entendeu? Então, o modelo ele pode ser descartado não porque ele é um péssimo modelo, mas ele pode ser descartado, de repente, por causa que a informação a priori do parâmetro daquele modelo é ruim. Mais pobre. Entendeu? E até então, o que está sendo o mandatório ali para dizer se o modelo sobrevive ou não, está sendo a tolerância. Respondido? É, isso mesmo. Não, mas a minha pergunta estava caminhando para isso. Eu queria saber qual era o critério de descarte Aqui. do modelo, e quando você tem muitos modelos, você poderia ter muitos que são muito parecidos, próximos, e aí você fica com uma dificuldade maior de descartá-los. Mas aí você respondeu essa... Carol, tem... Bem, a gente pode ver aqui no algoritmo que a história começa com o sorteio do modelo. Vou sortear o modelo, depois eu vou sortear o parâmetro, vou gerar um parâmetro, mas no final das contas eu tenho que calcular a distância e comparar com a tolerância. Então, essa tolerância vai me dizer se eu vou descartar ou não essa partícula. E na partícula tem informação do modelo. Então, quando eu descarto o modelo, eu estou descartando... Quando eu descarto a partícula, eu também estou descartando o modelo que está associado a ela. Agora, aproveitando a tua pergunta, de repente a gente pode ter um cenário. Vamos supor que eu tenho um modelo 1, com 30 parâmetros. Vamos supor que esse modelo 1 tem 30 parâmetros e ele é um modelo bom. Ele tem vários termos físicos associados a ele, inerte a ele. E eu tenho um modelo 2 que tem apenas 5 parâmetros. E vamos supor que eu tenha incerteza gigantesca nos dois modelos. Apesar desse modelo ser muito bom, incerteza grande em todos os parâmetros, ele vai ter um output também vai me dar uma incerteza muito grande no meu output, se a incerteza dele é muito grande. Agora, isso daqui eu vou representar o modelo M1. E também considerando incerteza grande no modelo M2, mas o fato dele ter bem menos parâmetros, essa incerteza aqui vai ser menor. Mas como que a gente vai ficar sorteando um modelo, sorteando parâmetro e sempre comparar com uma tolerância? Esse modelo é bom, repetindo, mas a incerteza dele é tão grande que ao resolver, a distância dele achado em relação ao dado experimental pode me dar valores muito grandes lá no início. E ele pode ser descartado, mesmo sendo um modelo muito bom. Então, aí volta para a questão efeito de priori. Certo? Então, a gente estava analisando a verificação ao utilizar a medida simulada vindo no modelo 2. E falamos que a comparação com o parâmetro estimado do modelo 2 estava muito bom ao comparar com o nosso valor de referência, que era meio. E aí
passamos então para o modelo 3, que não foi o modelo selecionado, e as estimativas dos parâmetros desse modelo foram ruins se a gente comparar com o nosso valor de referência, que é alfa meio e beta meio. Então aqui os valores de alfa e os valores de beta. E aí, novamente, a gente está fazendo a comparação do output com as medidas, onde que com o modelo 1 ficou horrível, modelo 3 ficou, se a gente olhar só a média, ficou razoável, mas o intervalo de credibilidade ficou bem ruim. E, como que era esperado, selecionamos o modelo 2, reduzimos a incerteza dos parâmetros referentes ao modelo 2, então o ajuste desse modelo 2 com os dados experimentais ficaram bem melhores. E, por fim, modelo 3. Gerar medidas do modelo 3 para verificar se o algoritmo seleciona o modelo 3. E a gente pode ver que, novamente, o algoritmo selecionou o modelo qual foi gerado a medida a partir dele. Mas aí você já tinha definido o modelo na 4ª população, porque você Exato. levou até a 16ª. Show de bola. Ontem a gente conversou, porque aqui o limite, o que eu coloquei como critério de parada, foi o coeficiente de variação. E, de repente, que a gente conversou ontem de colocar, em vez do critério de parada ser o coeficiente de variação, se for a discrepância de Morozov, talvez esse algoritmo tivesse parado em populações, em prévias populações. Isso daí é até interessante, porque, novamente, como que esse modelo é simples, para eu resolver ele é muito rápido. Então, devo ter resolvido, ou acredito, em torno de 1000 vezes cada população aqui. Então, se eu tivesse usado esse critério, o quanto de tempo que eu teria economizado também? Mas eu acho que a questão aí da pergunta da Carol é que, embora você já tenha somente selecionado o modelo 3 a partir da iteração 4, você ainda não atingiu a tolerância, seja ela qual for que você tenha estabelecido, porque seus parâmetros ainda não... faz sentido também. Não atingiram a incerteza, digamos, desejada. Ainda está com nível de incerteza alto e, ao comparar com a medida, ainda não está... ainda não pode ter atendido. Exatamente, para satisfazer a tolerância que Sim. você colocou, para a função de distância que você colocou, seja ela qual for. Certo, certo. Então, novamente, a gente está selecionando o modelo... Desculpa, Carol, tá bom? Então, novamente, o modelo selecionado foi um modelo qual foi gerado medida. E, novamente, sempre mostrando como que a tolerância vai reduzindo com o avançar das populações e de forma monotônica. E aqui é interessante, aqui acho que fica claro também a questão... e aqui fica claro não, dá para a gente correlacionar com o que o professor Elcio disse, questão de vai avançando a população e vai reduzindo a incerteza. Se nós analisarmos esse modelo 1, na segunda população, a incerteza dele ainda estava muito grande e ele foi descartado. Mesma coisa no modelo 2, na 4ª população ele já foi descartado e a incerteza dele, ele estava tendendo a ir para o valor exato, mas foi descartado. E, enfim, o modelo 3, o qual que tinha alfa e beta como parâmetro, e foram necessárias 16 populações. Aqui fica melhor, Carol. Se a gente olhar, por exemplo, na população... A seleção foi feita na população 6. E na população 6, não está claro aqui, mas se nós olharmos a população 7, a gente pode ver que o valor mínimo está ali próximo de 0,4 e o valor máximo de 0,6. Pode ser que essa variação, ao colocar para resolver o modelo direto, ainda deu uma certa variabilidade no output. E aí, quando eu calcular a distância, eu ainda não atendi determinado critério.
Aí pode ser que o algoritmo fique rodando até atingir o critério que eu determinei. Então, o algoritmo para não porque ele já selecionou o modelo, mas ele, depois de selecionado o modelo, ele pode trabalhar para reduzir a incerteza referente àquele modelo já selecionado. Exato. Então, para esse cenário, onde que o alfa de referência é meio, a gente pode ver que na última população a gente teve boa estimativa ao comparar com o valor de referência, assim como alfa, beta... Oh, faltou colocar o de beta aqui, desculpa. E a mesma situação a gente vai comparar agora com a medida. Então, ao pegar o modelo 1, não há um bom ajuste, que seria esperado. Ao analisar o modelo 2, também não há um bom ajuste, seria esperado também, já que a medida simulada foi a partir do modelo 3. E, ao comparar as medidas com o estimado utilizando o modelo 3, há um bom ajuste, que é o que a gente estava esperando, já que as medidas simuladas foram geradas com o modelo 3. E agora vem o último caso de verificação, que é gerar medidas utilizando o modelo 1, modelo 2 e fazer uma média aritmética entre as medidas. E aí, voltando ao que a gente discutiu no início com o professor Antônio Leitão, que a intenção disso daí é, já que só o modelo 3 tem parâmetros alfa e beta, é de se esperar que o algoritmo selecione o modelo 3, já que as medidas foram geradas a partir de uma combinação do modelo 1 e modelo 2. E aí a gente pode ver que é exatamente o que acontece. O algoritmo selecionou o terceiro modelo. Novamente, tolerância, sempre reduzindo monotonicamente. E, novamente, comparar as estimativas de parâmetros referente a cada modelo. Então, se a gente analisar a estimativa referente ao modelo 1, se a gente comparar em média, a média está próxima do valor de referência, mas, porém, a incerteza está bem alta, digamos assim. Mesma coisa com o modelo 2. E nos exemplos anteriores, a gente estava usando alfa meio e beta meio como referência. Mas agora as medidas foram geradas gerando medida do modelo 1, gerando medida do modelo 2, então cada um com meio, meio, e tirando a média aritmética. Então, já que foi selecionado o modelo 3, a gente não sabe agora qual é o valor real de alfa e de beta. E aí, para a nossa estimativa, o valor de alfa para o modelo 3 é em torno de 0,65 e o valor de beta em torno de 0,3. E aqui já seria uma espécie de um cenário de ter medida e não conhecer realmente qual é o parâmetro. E aí como é que a gente vai saber se aquela estimativa é satisfatória ou não? Se a única informação que a gente tem é a medida. E aí compara o output do modelo com a medida em questão. E ao fazer isso daí, a gente vê que o modelo 1 tem incerteza muito grande. Então, isso é porque não foi o modelo selecionado. Ao ver o modelo 2, a gente vê que não há uma boa concordância entre a medida simulada e a medida estimada. E, mesmo gerando a medida com uma combinação de modelo 1 e modelo 2, lembrando que o modelo 3 tem informação dos dois modelos, o modelo 3 foi capaz de recuperar a informação daquela medida, tendo um bom ajuste. Então, nesse primeiro cenário, a gente fecha a parte de verificação em relação a esse caso de estudo. Então, a gente passa... Mas, Pode falar. nesse último caso, você gerou dados com o modelo 1, com o modelo 2 e fez uma média aritmética. Isso? Certo. Então, na verdade, não tem nenhum modelo por trás da geração dos dados. Não, isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. Agora também tem a questão... Então, os parâmetros que você está conseguindo identificar ali, a princípio, não tem a ver com nada que tenha acontecido com relação
relação à geração daqueles dados. Concordo plenamente. Agora, qual é o cenário que a gente pode estar simulando aqui por trás? Por exemplo, eu vou mostrar na outra parte, quando a gente for ver a parte de neurologia, tem casos que a gente tem um dado experimental, mas não tem um modelo que a gente tem certeza que representa aquele dado experimental. E aí a única informação que a gente tem é fazer as hipóteses, ter vários modelos, e infelizmente vai ser comparar com o dado experimental. Claro, você tem um banco de modelos, você vai escolher entre aqueles do banco Qual melhor se aproxima. Agora, o que eu não consigo entender é o que você aprende com esse experimento. A- Porque, a princípio, o modelo que só é baseado na informação de alfa e que só é baseado na informação de beta, certamente vão ser piores do que o que é baseado na informação dos dois. Aqui, aí eu estou utilizando então esse experimento para eu ganhar confiança no meu código e selecionar o qual que eu conheço. Então, você está ganhando confiança em relação ao fato que você já sabia. Se você tivesse dois modelos diferentes que utilizam informação sobre alfa e beta, aí você está comparando dois estratégias de reconstrução que têm nível de igualdade. Concordo. Mas também se desse algum problema aqui, aí eu teria certeza que eu estava errado. Mas aí eu concordo com você. Esse teste de fato é interessante, mas acho que ele te traz pouca informação a respeito do que você quer aprender sobre construção de modelos. Certo. Depois a gente pode conversar sobre Certo. isso. Prossiga. Certo. Então, aqui eu vou mostrar um dado experimental, utilizar um dado experimental que foi feito lá no laboratório. Aqui é um reator CSTR, onde que é colocado um agitador na frequência de 150 RPM e é coletado determinadas alíquotas para verificar a concentração no traçador. E essa concentração ela é obtida através de espectroscopia. Depois a gente discute. Então, esse daqui é o dado experimental referente a esse CSTR. Então, a gente queria caracterizar esse reator. Achar o valor de alfa e o valor de beta para esse reator. E aí a gente não sabe quais modelos é possível representar bem esses dados experimentais. Então, ao aplicar o algoritmo de seleção de modelo, foi escolhido que o modelo 1 seria o que melhor representa esses dados experimentais. Um modelo que contém só a informação de alfa. Verificando novamente a tolerância, a redução dela e como que ocorre a estimativa com a avançada das populações. A gente vê a redução de incerteza sobre alfa e no final nos dá algo em torno de 0,59 para esse modelo. O modelo 2, que não foi selecionado, a gente vê que a incerteza sobre o parâmetro dele ainda é muito grande. E o modelo 3, vê que a incerteza sobre ele também ainda é muito grande, sobre os parâmetros desse modelo. Aqui mostrando para o parâmetro alfa e para o parâmetro beta. E a mesma estratégia foi utilizada, pegar a última população e comparar com o dado experimental. E a gente vê que o modelo 1 representou muito bem o dado experimental. Mas por que não selecionou o modelo 3? Já que ele tem informações tanto de alfa quanto de beta. Lembrando que o modelo 3, se beta fosse igual a 0, ia converter na mesma função do modelo 1. Então, por que o modelo 3 não foi selecionado? E aí vem a questão que a gente estava explicando ainda agora no quadro. Dependendo, se o modelo tem mais parâmetro, a incerteza sobre aquele parâmetro vai dar uma incerteza maior no output. E dependendo da tolerância utilizada, esse modelo pode ter sido descartado. Não porque ele é um modelo ruim, mas
a incerteza do parâmetro que estava associado a ele. E aí foi feito um teste utilizando, então, somente o modelo 3 para ver se recuperava a informação. Já que selecionou o modelo 1, teve um bom ajuste com dado experimental, e a gente conhece que se beta foi igual a 0 no modelo 3, converge para o modelo 1, vamos verificar, então, se a gente explorou tudo que aquele modelo era capaz de dar. E ao fazer esse teste, a gente encontra aqui o valor de alfa semelhante ao que foi encontrado para o modelo 1, 0,59, e o valor de beta, um valor muito pequenininho, próximo a 0, que era o que seria esperado, já que se beta é igual a 0, o modelo 3 converge no modelo 1. E aí, se a gente comparar a medida experimental com a estimada, com a avançada da população, estou mostrando dessa forma só para a gente, semelhante como a gente viu ontem, ver a incerteza reduzindo com a avançada da população. E aí, utilizando só o modelo 3, a gente verifica que há um bom ajuste entre esse modelo 3 e o dado experimental. Aqui é a última população. Então, com isso daí a gente pode concluir que a seleção de modelo, o algoritmo tem selecionado os melhores modelos, mas também a gente tem que tomar cuidado de, às vezes, o algoritmo rejeitar determinado modelo, mas por conta que a priori daquele parâmetro não estava muito boa. E, às vezes, esse modelo pode ser um bom modelo. Então, encerra, nesse primeiro momento, o primeiro caso de estudo, que foi sobre esse CSTR, e agora mostrar a aplicação que foi feita em neurologia. Então, aqui vem o que a gente estava discutindo ainda agora. Se chega, que foi o caso da tese, um experimentalista faz lá o seu experimento e nos envia um determinado dado experimental. E não há na literatura um modelo para representar aquele cenário que foi feito o experimento. E como é que a gente vai trabalhar matematicamente em relação a isso? Então, a primeira situação é: quais modelos a gente pode usar para representar esse dado experimental? Já que não está na literatura, a gente não sabe o que está se passando. Será que o modelo 1 é melhor que o modelo 2, que é melhor? Assim, a gente vai verificar. Então, depois de escolher determinados modelos que podem representar esse dado experimental, eu vou ter que conhecer alguma coisa sobre os parâmetros desse modelo. E aí, a gente vai tentar determinar esses parâmetros e modelos através de técnicas de problema inverso. Então, esse dado experimental ele foi obtido com a técnica de volta de Clamp, onde que mantém tensão fixa entre a diferença de tensão entre o meio extracelular e intracelular fixo, e tem um modelo já para representar essa corrente transmembrânica, que é o modelo de Hodgkin-Huxley, onde que foi considerado apenas os íons de sódio, potássio e cálcio. Então, já que o experimento foi volta de Clamp, foi utilizada essa equação para representar a tensão e foi utilizado como tangente hiperbólico para poder retirar a descontinuidade na hora de aplicar a tensão. Tem a corrente capacitiva, corrente de sódio, potássio, rápido e lento, é baseado no modelo de Hodgkin-Huxley. Aqui a corrente de cálcio e a corrente devido ao canal BK. Então, todos esses canais, eles precisam estar abertos para que haja um fluxo iônico. E quando eles estão fechados, não há fluxo, a corrente é zero. Então, essa abertura de canal iônico ela é modelada de acordo com a equação de Hodgkin-Huxley, que é apresentada nessa última equação. Esses canais são, aqui no sódio, M ao cubo, que representa essa parte M de ativação do canal de sódio, H inativação. Então, esse produto aqui, M ao cubo vezes H, é a probabilidade de abertura daquele canal. As variáveis A, B, R, S1, S2 é referente aos canais de
potássio, rápido e lento, e MCA, referente à abertura de canal de cálcio, e MBK ao canal BK. Então, para fechar todo esse sistema aí, é preciso ainda determinar como que ocorre a dinâmica de cálcio no neurônio, já que esses outros íons é bem, digamos que a literatura já está bem definida em relação a eles. Então, para tentar representar essa dinâmica de cálcio, é levantadas hipóteses sobre ele em relação a tal experimento. Então, a primeira situação analisada o primeiro questionamento foi se há um mecanismo de autoindução de cálcio. Então, o primeiro modelo não considera esse mecanismo. Segundo modelo considera o mecanismo, mas que esse mecanismo dependa só da proteína de inositol trifosfato. E além de depender somente dela, considera que ela é constante. Terceira proposta de modelo. Considera o mecanismo de autoindução, mas agora considera que a proteína de IP3 pode depender do tempo. Já deixou de ser constante. E a quarta proposta é que essa concentração de cálcio depende do efeito de duas proteínas, que é IP3, inositol trifosfato, e ranodina. E no quarto modelo, considera-se que os dois dependem do tempo. Então, aqui é o que a gente estava discutindo antes. Eu não sei que modelo vai representar o dado experimental. Foi de trás para frente, não foi? Eu tenho um modelo e vou realizar um experimento para satisfazer o modelo. Aí aqui é o contrário, eu tenho um experimento e não sei que fenômeno físico está ali por trás. E essa proposta da presença de autoindução de cálcio foi levantada simplesmente porque apareceu oscilação ao fazer esse experimento. Mas não sabe o que causa essa oscilação de cálcio. E aí, aqui representando o primeiro modelo, onde que a dinâmica de cálcio é afetada apenas por dois mecanismos, um de extrusão e o outro que vem via canal de cálcio. Então, não está havendo mecanismo de autoindução aqui. Modelo 2 considera o mecanismo de autoindução e considera a concentração de inositol trifosfato constante. Então, nesse mecanismo, o cálcio contido no retículo endoplasmático, ele é acoplado a essa proteína e essa proteína carrega o cálcio para o citoplasma. Então, essa proteína é responsável pelo aumento da concentração de cálcio no citoplasma. Por outro lado, a bomba de cálcio reduz a concentração de cálcio, porque essa bomba joga cálcio do citoplasma de volta para o retículo endoplasmático. E aí a proposta de dinâmica de cálcio é apresentada por esse sistema de duas EDOs, onde que leva o efeito da autoindução, nesse termo aqui, e o efeito da bomba por esse outro termo. E a informação da concentração de IP3 é representado por esse Φ IP3. Já no modelo 3, onde que considera apenas a concentração de inositol trifosfato, agora dependente do tempo, é representado por esse sistema de EDO. Aqui, nessa equação, pode ver como que é feita a proposta da dinâmica da concentração dessa proteína. E o quarto e último modelo, além de considerar a dinâmica da concentração de inositol trifosfato, considera a concentração de ranodina dependente do tempo. Então, voltemos para o cenário. Nos forneceram esses 4 dados experimentais que foram obtidos ao utilizar essas 4 tensões, esses 4 diferenciais de tensão entre meio extra e intracelular. Então, nós vamos ter que utilizar as hipóteses que nós adotamos para os modelos para tentar recuperar a informação desses dados experimentais. Então, a estratégia inicialmente foi usar
apenas uma parte, apenas essa parte aqui destacada em vermelho, porque aí é onde que há maior influência da dinâmica de cálcio. Existem os canais que são dependentes da tensão. Como que o experimento foi feito mantendo a tensão constante, os canais vão tender a ficar a uma abertura constante. Então, aquela corrente que está dependendo só dessa abertura de canal vai chegar a um valor constante. E é por isso que a dinâmica de cálcio é responsável por essa parte que oscila. Então, pegando apenas esses dados experimentais, a gente vai tentar caracterizar pelo menos os parâmetros referentes à dinâmica de cálcio. Não só parâmetros, como qual modelo representa melhor essa dinâmica. E aí, na primeira etapa, essa corrente total, então, ela é considerada como a soma da corrente de cálcio com a corrente devido ao canal BK, porque o íon de cálcio passa por esse tipo de canal. E numa segunda etapa, aí sim, utiliza toda a informação, considera todas as correntes, sódio, potássio, cálcio. Então a estratégia utilizada foi, como que eu não conhecia nem modelo, imagina o parâmetro, não tinha ideia de nada. Foi utilizado o MCMC. E aí, foi utilizado primeiro com cada tensão separadamente. Que a razão para fazer isso foi verificar se o modelo é capaz de reproduzir aquele dado experimental. Como que eu estou trabalhando com dado experimental isolado, espera-se que o modelo seja capaz de reproduzir. E se não reproduzir um dado experimental isolado, não vai servir. Então, por isso foi feita essa estratégia. Então, após ser analisado cada dado experimental isoladamente, então, vamos começar a fazer combinações. Pode falar. Você testou o MCMC com cada um daqueles modelos? Para cada tensão, para cada dado experimental. E você, na verdade, tinha uma curva de dado experimental no tempo, Isso. que obviamente não é contínua, mas você plotou ela contínua, mas Uhum. tem infinidade de dados aqui. Exato. Mas essa daqui foi a minha sorte. Porque o que acontece? Minha priori sobre modelo não sabia, sobre parâmetro também muito menos, e eu só consegui recuperar a informação por conta dessa infinidade de dados. Mas você podia assumir que seus dados tinham distribuição normal? Então, a princípio eu usei MCMC, então qual foi... Está vendo essa parte aqui, Carol, até 50 milissegundos? Ali o neurônio ele não está sendo excitado. Então o registro tinha que ser uma linha contínua em zero. Então eu peguei apenas essa faixa aqui e fui verificar se essa parte era normal. E aí bateu normal. E por isso que eu usei MCMC. Entendeu? Porque aqui eu tinha informação para... Eu tenho informação física para dizer que aquele valor tinha que ser zero. Entendeu? Então, peguei cada perfil desse e usei MCMC para verificar se o modelo era capaz de reproduzir o dado experimental, pelo menos de forma isolada. Após verificar quais modelos são possíveis, que conseguiu recuperar, então agora eu não vou deixar tão livre para recuperar o dado experimental. Fazendo combinações, agora eu posso impor restrições biológicas. Por exemplo, se eu tenho medidas com diferentes tensões, os parâmetros do modelo têm que ser os mesmos. Então, ao usar agora as medidas simultaneamente, eu vou impor que o parâmetro é o mesmo para todas as medidas. E na etapa anterior, eu não estava obedecendo essa restrição, eu estava deixando livre o parâmetro, olha, trabalha para tentar ajustar esse dado experimental. Não interessa se aqui vai dar o mesmo que o outro. Entendeu? E por fim, depois a gente fez combinações, já que a gente tinha quatro perfis, a gente pegou o que a gente usou
3 medidas para usar o MCMC, a medida restante a gente deixou livre para fazer uma espécie de validação com o filtro de partículas. E essa estratégia ela foi feita agora considerando os parâmetros correlacionados, já que eu tenho agora o que foi posterior do MCMC, virou informação a priori para entrar no filtro de partícula. E aí eu evito o crime bayesiano. Tá? Então aqui comparações com a primeira estratégia, considerando, vou representar aqui só com um dado de menos 50 mV, usando vários modelos, mas considerando as medidas de forma isolada. E aí quando eu comparo a medida estimada com a medida experimental, usando o modelo 1, deixando ele livre para estimar qualquer parâmetro, eu não consigo ter um bom ajuste. E aí, fisicamente, eu já sei que ele não é um bom modelo. E era o único modelo que não considerava a informação de alta indução de cálcio. O modelo 2 já teve um excelente ajuste. Então, você não pode ponderar um modelo uniformemente, se tiver baixa sensibilidade para os parâmetros, vai poder ser um bom modelo, mas você não conseguiria ajustar a melhoria. Tem razão, mas hoje a gente já sabe fisicamente que ele não ia recuperar. Por quê? Você tenta mais difícil, aí é outra história. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque aí também, na verdade, está entrando a falta de informação a priori. Mas tu não deixa de estar errado, não. Mas o que eu consegui extrair de melhor desse modelo foi essa comparação aí que eu estou mostrando. O modelo 2, onde considerou apenas a concentração de inositol trifosfato, mas considerando constante, a gente já teve um excelente ajuste. E dos quais considera o mecanismo de autoindução, era um modelo mais simples. Modelo 3, onde considerava apenas a concentração de inositol trifosfato, mas dependente do tempo, então era de se esperar que tivesse um bom ajuste também. E o modelo 4, o qual considera o efeito das duas proteínas, tanto em IP3 quanto em ranodina, também tem um excelente ajuste. Então, nessa primeira etapa, a gente conclui que o mecanismo de autoindução é imprescindível para descrever essa dinâmica de cálcio, porque só o modelo 1 não conseguiu recuperar essa informação. E aí, nós temos, então, agora 3 modelos que tiveram bons ajustes. E qual é o melhor modelo? E por isso que foi utilizado o ABC, para dizer qual foi o melhor modelo. E ao utilizar o ABC, aqui eu coloquei apenas os modelos 2, 3 e 4 para competir, porque fisicamente eram os quais que poderiam representar. Então, no início, está aqui competindo os 4, e no final, o algoritmo mostra que o segundo modelo era o que melhor representa esse fenômeno físico. E aí, então, conclui-se que o modelo 2, o qual considera apenas a concentração de inositol trifosfato, é o melhor modelo dentre os testados. Então, após definir qual modelo pode representar a dinâmica de cálcio, e já foi estimado os parâmetros referentes à dinâmica, agora passo para a segunda etapa, que é considerar tanto o efeito de sódio quanto potássio, mas agora a gente já conhece o modelo para representar a dinâmica de cálcio e conhece também a priori dos parâmetros. Então, vamos tentar agora recuperar toda a informação. E ao utilizar MCMC, considerando os 4 dados simultaneamente, a gente pode
verificar que para menos 50 milivolts houve um bom ajuste e para menos 40 milivolts essa descontinuidade aqui na hora de aplicar a tensão acarretou, dificultou a estimativa dos pontos logo após essa descontinuidade. Então, para menos 40 milivolts aqui a gente não tem uma boa estimativa. Já para menos 30, estimativas razoáveis. E para menos 20, a gente pode dizer que tem uma boa estimativa. Levando em consideração que a gente não conhecia nada de nada. Não conhecia modelo, não conhecia parâmetro. E agora a gente já consegue pelo menos ter uma forma, e lembrando que a gente está trabalhando com neurônio, que é algo, são sinais meio complicados para recuperar. Eu estava conversando aqui com o Zé, se a sua priori é normal, se a sua likelihood é normal, se você tem medidas com distribuição normal, por que você mudou para ABC? Então, isso daí é um questionamento clássico, mas o ABC ele foi utilizado para selecionar o melhor modelo. Então, a vantagem do ABC é que não considera a verossimilhança, o funcional de verossimilhança, então não estou nem aí se é normal, se é log normal, se é o que quer que seja, eu posso usar o ABC para selecionar o meu modelo. O que ela está questionando é o seguinte: se você tem verossimilhança, então você tem métodos consagrados para a seleção de modelo, baseado na distância de Quackler. Você tem AIC, você tem AIC corrigido, você tem BIC, você tem EBC, tem um monte de outro. E você optou pelo ABC. Nada impede que você use o ABC, certo, mesmo que você tenha uma verossimilhança conhecida. Uhum. Sempre se aconselha utilizar, manter verossimilhança Tá. conhecida, utilizar verossimilhança. Mas talvez o prefeito de comparação tivesse sido até interessante fazer as duas coisas. Não, está certo. Na tese foi feita, mas aqui eu não estou mostrando. Na tese a gente fez a CAIC corrigido, e os dois, na verdade, os 3 algoritmos selecionaram o segundo modelo. De acordo com o ABC. De acordo com o ABC. Na verdade, eu prefiro dizer que o ABC foi de acordo com ele, já que eles são técnicas consagradas. Mas foi utilizado. Mas acho que a principal mensagem é, se eu quero selecionar um modelo, o ABC está livre para qualquer forma que seja a verossimilhança. E após utilizar essa informação do MCMC, então foi utilizado um filtro de partícula com o algoritmo Liu-Wertz para que, inserindo ruídos no modelo, se a gente conseguia recuperar melhor essa informação dos dados experimentais. E aí sim, nós conseguimos recuperar bem melhor a informação. Lembrando que esse modelo ele é um sistema composto por 11 equações diferenciais ordinárias, e aqui foi considerado o erro de modelo, o maior erro foi de 3%, que foi na dinâmica de causa. Então, considerando apenas 3% de erro de modelo, a gente conseguiu ter um ajuste bem melhor. E aí a gente conseguiu recuperar todos os perfis de dado experimental. Claro não, mas a gente pode verificar principalmente aqui que essa descontinuidade a gente não conseguiu recuperar muito bem. Novamente, pode verificar que na descontinuidade a gente não conseguiu recuperar essa informação. Mas, após essa descontinuidade, nós conseguimos recuperar muito bem a informação. Então, aqui, repetindo, a gente saiu num cenário que a gente não tinha nem ideia do fenômeno físico que estava por trás das medidas. Então, foi feita hipóteses sobre o fenômeno, baseado nessas hipóteses, foi escolhido alguns modelos, e desses modelos a gente teve que usar uma informação a priori muito ruim, a gente não conhecia, não tinha ideia de nada, e mesmo com todo esse cenário a gente conseguiu recuperar esses dados experimentais. Então, a gente conseguiu caracterizar o neurônio em questão, na tese, matematicamente. Aqui algumas referências. Agradecer aqui, sempre o professor Elson, o orientador, o professor Colasso, que sempre ajudaram, e hoje eu sou muito grato por terem feito eu aplicar tantas técnicas e hoje isso daí tem me abrido portas em outros cenários. Agradecer
os organizadores, professor Antônio Leitão, por permitir que eu viesse aqui nessa conferência. Ao Laboratório de Catálise e Bioreatores da UFPA, que é o professor Nelson, que coordena, e lá que nós conseguimos as medidas experimentais do primeiro caso de estudo. Laboratório de Simulação e Processos, que o professor Emmanuel Negrão me acolheu lá para que eu ficasse trabalhando com ele. Meus alunos de mestrado, Camila, Carlos, Jaqueline e Creuza, que o curso de ontem e a metade do curso de hoje foi simplesmente as aulas e as conversas que a gente teve durante as aulas, as discussões que a gente teve lá, eu tentei trazer para cá. Alunos também, mas porém já são mestres, já são alunos de doutorado, Bruno Viegas, que sempre tem questionamentos muito consistentes, e ao mestre também Fábio Pontes. E por essa segunda parte aí do curso, que foi parte da minha tese, não tem como não agradecer o professor Jorge Herrera, que foi quem fez a ponte para conseguir esses dados experimentais, e foi um ano que eu passei na FIU, na Florida International University.